Seja bem-vindo e bem-vinda ao Diário de Evo. Esse programa maravilhoso, né, Pá? Das tardes de quarta-feira, programa incrível sobre feminilidade bíblica, sobre teologia pura e simples. Exatamente. E a gente fala aqui que é sobre feminilidade, sobre esse mundo feminino e tudo mais, mas você que é um rapaz, está aqui conosco, sinta-se à vontade para comentar, para interagir, porque isso vai afetar você diretamente, nós temos certeza disso. Sim. Todo o conteúdo aqui é pensado para você também, né, Pá? Sim, a gente sempre fala disso, né? Pecado não tem gênero, né? Assim, a gente sempre vai falar isso. Alguns pecados são, assim, mais tendenciosos para as mulheres, outros para os homens, mas pecado é pecado. Tá em todo mundo. Sim. Então fica aí que o papo de hoje vai ser legal. Eu queria falar aqui que é uma novidade, né, Pá, o formato de hoje, não é? Hoje é diferente. Hoje, assim, a gente já fez isso antes, mas não é algo que a gente costuma fazer, né? É. E eu não sei se é uma notícia boa para você ir de casa ou se é uma notícia ruim. Sim. Você que vai escolher aí qual que você decide. No porque final você diz se foi bom ou se foi ruim, a gente não fica triste. A gente não fica chateado. a gente aceita críticas. Porque hoje vai ser só mais duas, né, Pá? Sim. A gente sempre fala que vai ter alguém especial, mas vai sim, o Espírito Santo. Exatamente. Hoje vai ser um bate-papo sobre um assunto que tem mexido com a gente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A gente tem lido sobre isso. Deus tem trazido esse tema à nossa mente ultimamente e é algo que pode trabalhar muito no nosso coração e ajudar a gente a vencer muitos dos nossos pecados, das nossas lutas, quando a gente parar para pensar nesse tema. Exatamente. E eu acho que esse assunto é pontual. Agora nós estamos no mês de dezembro, a gente acabou de entrar no mês assim, a todo gás. E é o último mês do ano. Então é o mês que a gente faz o quê, Pá? A gente fica planejando as coisas, né? Sim. A gente fica pensando, nossa, 2021 vai ser diferente. Aí a gente coloca na nossa lista de planos. E é esse mês que a gente começa a pensar no ano seguinte. É um mês reflexivo também. Você para pensar em tudo que aconteceu em 2020, que foi um ano diferente para todo mundo, um ano complicado para muita gente. E aí você pensa, né? O que eu fiz? O que eu preciso mudar? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso, né, fazer da minha vida? Olha para trás, se arrepende de muita coisa, fica feliz com outras. Então, aproveitando esse mês, esse momento de análise, né, a gente vai falar sobre a eternidade. Eternidade. Esse tema é muito bom. E a gente já quer engajar você. Se você ainda não começou a pensar nos seus planos para o futuro, se você ainda não pensou, não refletiu sobre o ano de 2020, né, naquela profundidade, aproveite o tema de hoje para você degustar mais da eternidade e já planejar o seu futuro de acordo com as Escrituras. Como que a gente planeja o nosso futuro, né? Exatamente. Será que a gente deve planejar os detalhes, né? Pois é, a gente tem aquela frase, o futuro a Deus pertence, né? Que é muito verdade, não está na Bíblia, mas é muito verdade. Não, está na Bíblia, de uma outra forma. Tudo Uma bem. versão diferente. Uma versão diferente. Mas a gente precisa pensar em como a gente tem vivido isso, né? Porque esse mês, como a Lei falou, é um mês de fazer planos, de planejamentos para 2021, mesmo nessa situação meio incerta que a gente está, de pandemia, de quarentena, vai, não vai. Então, a gente precisa começar a pensar sobre até onde vão os nossos planos, né? Onde estão pautados os nossos planos, a nossa esperança, onde a gente tem colocado o nosso descanso. Tudo isso é importante da gente pensar se, de fato, a gente está usando a Bíblia, os valores bíblicos para pautar a nossa vida. Exatamente. Então, se você já gostou desse tema, fica aí. Se você não gostou do tema, vai ler a Bíblia. Brincadeira. Se você não gostou, se você gostou, amém. Se não gostou, amém também. Vamos lá. Eu quero começar aqui hoje, como a gente sempre começa, apesar de ser um pouco diferente o formato, ainda assim a gente começa baseado nas Escrituras, porque aqui é só a Escritura, reformadas. Versículo do dia, que no caso é uma passagem, né? A passagem do dia. Diz o seguinte: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu li essa passagem aqui, bem grande, né? Efésios mexe com a gente. Mas toda vez que eu leio, tem tanto conteúdo que dá para você estudar isso aqui em muito tempo, né? Sim, sim. É muita coisa. Sim. É um versículo muito rico. E é exatamente para fazer o que a gente se propôs aqui hoje, fazer a gente pensar em tantas coisas que Deus nos deu para nos ferramentar para poder esperar o que de fato a gente tem que esperar. Que essa passagem já tenha aquecido o nosso coração. A Vitória já falou assim, beijo para essas fofas da Vivi. Assistindo vocês e aquecendo o coração em plena quarta-feira. Beijo, Viti, beijo, Vi. você é um amorzinho. A Paula Lima, nossa queridíssima esposa do reverendo Alberto, disse, vocês são uma bênção, que Deus conserve o coração de vocês, sempre disposto a servir com amor. Amém. Olha só. A gente estava falando sobre isso hoje. Precisamos disso. Precisamos disso. Orem por nós. Orem por nós, telespectadores. E, tem outra coisa que não pode faltar no nosso diário, que é o quiz de Eva, né? Quiz de Eva. Quiz de Eva. A gente já falou sobre qual que é o tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre a eternidade. Então, para a gente começar a pensar nisso, a nossa pergunta é: você tem passado o seu tempo, você passa o seu tempo pensando em, letra A, como as coisas podem acontecer futuramente? Você está pensando geralmente nisso? B, como resolver os seus problemas atuais? É isso que tem tomado o seu tempo? E C, como foram as experiências do passado? Você fica remoendo, você fica voltando ali, pensando se você tivesse feito diferente, e se. Como que você tem gastado o seu tempo? O que mais tem ocupado a sua mente? Responde aqui, comenta aqui no chat e vamos começar a pensar, né? Exatamente. Já responde aqui no chat, que eu tô de olho. Eu tô que nem o Pedro, eu tô de olho no chat. Por quê? Porque a gente quer ver a sua interação, a gente quer ouvir o que você está falando. Sim. E aí, tem outra novidade hoje. Hoje está especial demais. Ó. A Tainá já fez um jabazinho, a gente vai fazer também. Que é a Bíblia de Pregação Expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes. Inclusive, esse aqui eu acho que eu não vou sortear, não. Vou colocar no meu bolso. Brincadeira. Então, para você participar desse sorteio, você tem que entrar lá no Instagram da ipp.tv, ou a IP Pinheiros, e aí você vai participar, você vai ver lá o que você precisa para participar do sorteio dessa Bíblia aqui, que incrível, linda. Inclusive, você já comenta aqui se você quer no Clube do Livro, que eu já quero fazer meu jabá aqui e coloca assim, Hernandes no Clube, né? Vamos aqui implorar para o pastor Hernandes participar com a gente no Clube do Livro. Ele é sempre muito disposto, mas vamos ver se ele dá uma afrouxada aí na agenda dele pra gente, né? Sim. Já aproveitando para fazer esse jabá ao vivo, essa interação, coloca aí nos comentários. Já quero mandar um beijo pro Rafa Galvão, com muitas saudades. Um beijo na Clau, meus afiliados. Só queria fazer esse comentário aqui. Ó, e saudades de vocês. Um homem assistindo o nosso diário, o Felipe Mesquita, sempre assiste também. Então, um abraço aí para os nossos amigos apoiadores do Diário de Eva. E Tainá Félix, suas lindas, que acabou de sair daqui do nosso lado. E já está assistindo o Diário de Eva. Porque a gente aqui, nós somos a nossa própria audiência. Isso que é fã-clube, né? Você já sai de um programa e vai para o outro.
Agora nós vamos começar o nosso assunto, o nosso tema maravilhoso que exige lágrimas. A entrevistada de hoje, Letícia Minervino, teóloga. E eu quero chamar outra entrevistada, Paula Reis. Pá, oi. Vamos começar aqui nosso assunto. Eu quero a interação de vocês, porque talvez aqui agora seja um momento... Eu vou até abaixar essa Bíblia aqui pra gente se ver melhor. Pois é. Porque eu tô vendo você aí. Pra gente ter essa mesa de conversa, essa sala de prosa aqui, entendeu? Pra gente conversar, pra gente trocar essa resenha. Comenta aqui tudo que a gente vai falando, vai comentando que a gente vai olhando aqui. Pá, assim, quando a gente fala sobre tempo, sobre essa questão do futuro, do presente, do passado, não sei o quê, a gente tem muita frustração, né? Tanto com o que a gente vai pensar lá pra frente, quanto o que a gente teve lá atrás. Às vezes a gente está frustrado com a nossa vida atual, com o nosso presente, com a nossa rotina. E por que você acha que a gente tem tanta frustração assim? Então, na verdade, frustração todo mundo passa por isso, né? De você querer uma coisa, de você desejar uma coisa ou planejar alguma coisa, e nem tudo na vida dá certo para todo mundo. Você vai passar por isso em algum momento, né? A gente já falou algumas vezes na questão de como que o grande problema é como você lida com as frustrações, né? A gente até fez um programa já sobre isso. Se você aceita os nãos de Deus, né? Um bom programa até para quem não viu, como aceitar o não de Deus. Mas acho que um grande problema para quem lida muito mal com frustrações é quando a gente coloca todas as nossas expectativas aqui e no agora, no hoje, nos nossos desejos terrenos, nos nossos sonhos e planos terrenos. Então, acho que a ideia de hoje, né, usando essa pergunta para introduzir o tema, é exatamente isso. No geral, todos nós nos esquecemos, né, que a gente tem algo além a pensar e colocar nossa esperança. Então, a gente geralmente está pensando muito nas coisas daqui. E quando a gente se agarra muito nas coisas daqui, a gente vai viver frustração atrás de frustração. Exato. Eu me lembro que eu e a Paula, a gente foi numa palestra do Emílio Garófalo Neto. A gente sempre fala dele. No último diário, a gente falou desse livro, inclusive. Maratona aí o Diário de Eva para você saber mais um pouquinho. A Marcele comentou. Então, tem o selo Marcele de qualidade. E aí é o livro Isto é Filtro Solar, do Emílio Garófalo. É muito bom. A gente está lendo ainda o livro. E ele vai falar um pouco sobre isso, né, Pá? Da frustração, porque quando o Salomão fala que tudo é vaidade, ele está falando que tudo é vapor, né? Nada é substancial, de fato, debaixo do sol. Então, se a gente tentar se agarrar em algo que está aqui, debaixo do sol, a gente vai se frustrar. E acho que a maior frustração está nisso. Porque a gente pode se agarrar no nosso emprego. Nossa, eu tenho emprego dos sonhos. Ele vai nos frustrar. Né? Porque na hora que a gente chega e alcança, a gente vai perceber que a gente ainda está insatisfeito. A gente pode se agarrar num matrimônio de, nossa, eu vou casar. Pronto, casei. Aí você vê as dificuldades do casamento, você lida com as responsabilidades do casamento, e aí você se frustra de novo, porque você achou que ia viver aquele conto Disney, né? Ia ser perfeito. Né? Muitas das coisas que a gente vai falar aqui são coisas que a gente leu do Paul Tripp e do Garófalo. Por isso que eu falei que são são autores assim totalmente diferentes, né? De contextos totalmente diferentes, e são temas que Deus colocou no nosso caminho assim de forma, exato, assim, da forma dele. Então, chamou muito a nossa atenção o quanto de fato a gente não pensa na eternidade, a gente não conduz a nossa vida, não conduz o nosso dia a dia, sabe, as coisas corriqueiras do dia a dia com um olhar na eternidade. Então, a ideia do programa de hoje é a gente refletir sobre isso e levar todos nós juntos, vocês, a pensarem junto com a gente. Não é porque a gente, eu estou aqui. A gente está sobre os ombros dos gigantes, né? Que a gente se baseou no Garófalo e no Paul Tripp. E, obviamente, nas escrituras, porque é ela que vai ter total autoridade aqui. Porque uma das coisas que o Garófalo lembra no livro de Eclesiastes, ele mostra, né, é uma exposição do livro de Eclesiastes. Eu comecei, na verdade, eu li só o primeiro capítulo, porque eu estou lendo ainda, comprei faz 2 semanas, 3, e li o primeiro capítulo e eu falei para ler até agora no almoço. Deu uma depressão quando eu comecei a ler, porque ele começa a falar muito dessa questão de que a vida é passageira. O quanto é passageiro, tudo que a gente gosta, que a gente quer, que a gente corre atrás,
é passageiro, vai acabar e ele não vai nos satisfazer. Né? Salomão, quando escreve tudo aquilo, né, ele descreve, na verdade, como ele experimentou de tudo na vida. Ele teve dinheiro, mulheres, sexo, né, tudo isso que muitas das pessoas correm atrás como meio de satisfação e como isso não não satisfez, né? No final ele fala de uma coisa simples. Eu acho interessante o final do livro de Eclesiastes, que ele termina o livro falando assim, no final das contas, coma, beba, ame a sua mulher e viva, né? Viva simplesmente, mas não coloque o seu coração naquilo. Exatamente. O final das contas, né? Colocar o seu coração nessas coisas. É você viver e usufruir dessas coisas, de fato, com a finalidade que elas têm, mas não idolatrar essas coisas, não colocar o nosso coração naquilo. O cara teve dinheiro, teve fama, teve poder, teve 1000 mulheres, ele bebia, ele colocou a satisfação dele em vinho, ele fala isso durante a narrativa, e a gente vê que tudo aquilo foi frustrante a ponto dele falar que aquilo era como se fosse uma bolha, né? Era como se fosse você correr atrás do vento. Sim. Você não consegue pegar. Uma ilustração que tem no livro que assim foi demais é essa ideia de que às vezes a gente deveria comparar a nossa vida como a construção de um castelo de areia, de tão frágil que é, né, tão sensível. Mas o Garofalo, não sei se ele cita uma outra pessoa, mas ele fala que o castelo de areia ele é ainda muito sólido para o que a nossa vida Isso é pesado demais. Na verdade, aí ele fala que na verdade a nossa vida é como se fosse um castelo de nuvem no meio de um vendaval. Ou seja, de tão frágil que é, né? E passageiro que é, para a gente se segurar tanto nisso. Então, é uma excelente introdução assim, para a gente começar a pensar na nossa vida, mas a ideia não é que a gente fique deprimido. A gente leu e ficou meio assim introspectivo, né? Eu li o primeiro capítulo e já fiquei assim, ai... Pra quê? Pra quê essa vida aí? Agora a gente vai falar pra quê? Exato. Agora vai vir a parte da esperança. Porque a gente que está sempre no aconselhamento bíblico e tal, a gente sempre busca trazer a esperança, porque é ela que vai, de fato, impulsionar a gente a fazer o que a gente faz, a olhar a vida, ter uma cosmovisão bíblica, a olhar ter os olhos iluminados, como a gente falou aqui no começo da passagem do dia, de ter os nossos olhos iluminados para enxergar o propósito de Deus, né? Essas coisas. E aí, a gente entra num ponto que né, por que a gente se frustra no ponto de como a gente enxerga a vida, né? Como a nossa cosmovisão. Acho que o ponto da nossa cosmovisão é como a gente enxerga a vida como uma busca por uma finalidade. E não como um processo né, como a gente chama de santificação, né? O processo da santificação, como as coisas vão acontecendo linearmente até chegar no propósito de Deus, né? Pra gente, que é ser glorificado em Cristo, enfim, pensar em todas essas coisas. Porque a gente acha que a eternidade é um lugar tão longe e a gente está vivendo um pouco dela aqui já. A gente já tem o vislumbre, né? O agora é o já, mas ainda não, né? Eu acho que se todos nós pararmos para pensar um pouquinho sobre a forma como a gente enxerga a nossa vida, geralmente, não posso generalizar, não conheço o seu coração, só conheço aqui o meu, mas, no geral, a gente pensa que a nossa vida nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, que a gente aprende na escola, né? E todos os dias a gente esquece que a nossa alma é eterna. Todos os dias a gente esquece que, na verdade, nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para viver para sempre. Então, a gente se apega a esses poucos anos que a gente vai viver aqui, né, nesse mundo caído. E a gente pensa e coloca todos os nossos esforços, e a nossa mentalidade é toda gerada, voltada para esse sentido. Por isso que a gente tem crises de idade, estou ficando mais velho, meu corpo não responde mais do mesmo jeito. A gente fica triste, né, quando vê aquele cabelo branco. Nascendo. Frustrações profissionais, frustrações acadêmicas, frustrações nos relacionamentos de forma geral. Às vezes a gente enxerga a vida de uma forma tão, como eu posso dizer, tão rápida, né? E tão aqui,
tão presente que a gente esquece das alegrias e das promessas que o próprio Deus faz na sua palavra para a eternidade. Então, a gente trabalhar essa mentalidade, hoje a ideia é que a gente pare agora e pense como que eu estou encarando os meus dias? Como que eu estou tomando as minhas decisões? Eu, de fato, penso que a minha vida é isso aqui, né? Meus dias a dia de hoje, formar uma família, terminar a faculdade ou fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, ter um bom emprego, depois envelhecer, ter netos, e é isso, né? 70, 80 anos, 60, outros vão morrer com 50, não sei. E você tem vivido pensando nisso, no que vai ser seus próximos 10 anos, no que vai ser seus próximos 20 anos, e gastado todo o seu tempo nisso? Até mesmo quando a gente fala de vida com Deus, ministérios, trabalho na igreja, será que é tudo voltado para aqui, para o hoje? Né? Será que a gente tem planos eternos? Eu estava pensando hoje de manhã, isso é coisa de Deus. Você estava falando sobre vou planejar, fazer um mestrado, doutorado. Você faz uma carreira toda na sua mente, né? E com qualquer outra coisa. A gente está dando um exemplo aqui, profissional, acadêmico, enfim. Mas a gente acaba colocando a nossa felicidade tão longe, né? A gente faz uma expectativa de, daqui 5 anos eu vou estar formado, então aí eu vou estar plenamente satisfeito. Aí eu vou estar com a vida assim, onde eu quero que esteja. Eu penso isso o tempo todo. Quem nunca? Assim, sendo bem sincera, quem nunca parou para pensar assim, não, mas quando eu chegar em tal ponto, quando eu fizer tal coisa, quando eu viajar para tal lugar, quando eu casar, aí sim. Agora sim, vai começar start. Vai começar a minha vida. E não é bem assim, né? A Bíblia mostra Salomão, que Eclesiastes. Não pensou, mas quando eu estiver na faculdade. Nossa, quando eu estiver na faculdade, você chega lá, você é destruído. Você é linchado na faculdade. Vou aqui acabar com suas esperanças na primeira faculdade. Primeira frustração da vida, né? Ou primeira frustração é o ensino médio, que você acha que você vai escrever de caneta e vai ser feliz. Sim. E aí a vida não é bem assim. Aí você vai para a faculdade, você escreve você não escreve mais no caderno, você escreve no cupom fiscal a matéria. Enfim, aí você passa para a fase adulta da vida, que é o trabalho, e você se frustra ainda mais com as pessoas ao seu redor. E eu acho que isso é ainda mais pesado, porque mostra o quanto a gente é imaturo na questão dos relacionamentos. Quanto a gente espera das pessoas, a gente vai falar um pouco mais disso, mas quanto a gente espera do mundo, a gente espera que o mundo sirva a gente e contribua para o nosso crescimento pessoal, contribua para o padrão que a gente quer chegar. E por poucas vezes a gente pergunta se a gente está chegando no padrão de Deus, e não o contrário, né? A gente geralmente pensa o quanto as pessoas estão vivendo no meu padrão, e o quanto as pessoas estão contribuindo, e quanto o mundo tem contribuído para eu viver no padrão que eu quero. Quando, na verdade, o quanto eu tenho me esforçado para viver no padrão de Deus. E acho que isso quebra todos os desejos que a gente tem, que são impuros, que são egocêntricos, que são formados pelo nosso próprio coração, na fonte de ídolos mesmo, né? E aí, hoje de manhã, essa história que eu ia contar. Estava eu no ônibus aqui, né, pro leitariado, estava lá pensando, refletindo um pouco, escutando música, e aí eu pensei assim, hoje é mais um dia que eu vou ter que lutar. Hoje é um dia, eu não posso me prevalecer pela oração que eu fiz ontem. Não posso me prevalecer pela devocional que eu fiz ontem. Eu tenho que viver hoje aqui correndo para, né, por mais de Deus. Exatamente. Eu tenho que viver a batalha de hoje. Eu vou ter que ir para o trabalho, eu vou ter que dar o meu melhor de novo, vou ter que orar de novo e buscar mais de Deus. E eu não posso me prevalecer por ontem, eu não posso pensar assim, amanhã eu faço. Porque amanhã não pertence a mim, né? O que está revelado. Léo Campanha estava falando isso hoje comigo. Um abraço para o Léo. Futuro pastor, se Deus quiser. Domingo. E aí, ele estava falando sobre Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. E as encobertas pertencem ao Senhor. Então, acho que a gente pensar no futuro é algo bom, mas pensar no futuro nas mãos de Deus, que é o correto, né? Sim. Fazer que nem Provérbios fala, acho que é Provérbios.
nós preparamos os cavalos, mas quem dá a vitória é o Senhor. A gente prepara para o dia de amanhã, mas se amanhã não correr do nosso jeito, a gente vai estar contente, porque a gente aprendeu lá com Paulo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, né, Pá? Sim. E se você está pensando agora, então elas estão dizendo que eu não posso fazer planos, que eu não posso me deleitar nas coisas terrenas, que eu tenho que ser um eremita, largar tudo e não me apegar a nada. Não é isso que a gente está dizendo, muito pelo contrário. A ideia aqui é a gente pensar na forma como a gente enxerga tudo isso. Não é para você deixar de viver ou experimentar tudo isso, que é até a conclusão de Eclesiastes, né? É para você viver e desfrutar de tudo isso da maneira correta, com a mentalidade voltada para quem de fato é o centro de tudo, que é o próprio Deus, né? A quem de fato merece toda a honra e toda a glória, de quem de fato é a finalidade da nossa vida, quem de fato é a finalidade da nossa vida. Então, a ideia é a gente aprender a se tirar do centro, né? A parar de achar que a nossa vida é isso aqui, né? Os X anos que a gente vai viver aqui e, na verdade, entender qual que é o propósito maior de do nosso papel dentro de todas essas pequenas coisas nas quais Deus nos coloca para viver aqui, né? Então, acho que a ideia é a gente olhar a finalidade de todas essas coisas das quais fazem parte da nossa vida, família, estudos, trabalho, com um olhar para a eternidade. Os nossos relacionamentos com colegas profissionais, com amigos, com marido, esposa, namorado, gente crente, gente não crente, tudo isso faz parte, obviamente, da nossa vida aqui. Não é simplesmente largar tudo e virar se isolar, vou viver só para Deus esperando vir me buscar. Não é isso que a gente está falando. Exatamente. Mas a gente aprender a viver com o olhar no lugar certo, com foco no lugar certo. Né? A gente tem uma tendência do mundo agora que é do tipo carpe diem, né? Aproveite o dia, viva o hoje e é isso. E muitas vezes a gente, obviamente, acha pecaminosa essa visão, mas tem vivido assim nos nossos dias. Né? A gente, na prática, revela isso. Né? Exatamente. Às vezes, a gente não vive um hoje pensando no hoje, como a Lê falou, né? A gente não sabe do dia de amanhã, mas vive um hoje, não. Minha vida é isso aqui. Então, toda a minha felicidade está aqui. Está nesse ponto aqui. Mundo. Então... É que eu acho que a gente é extremista, né? A gente não é... A Bíblia chama a gente para a liberdade, e essa liberdade, ela traz o equilíbrio, né? E a gente, nossa natureza, tem a tendência de extremar. Sim. Ou eu vou viver que nem Salomão viveu, com um monte de mulher, né? E bebida, e vou buscar o dinheiro, fama, poder, enfim. Ou eu vou falar assim, não vou, aqui, ó, já era minha vida, acabou, existencialista. E tem gente que acha que Eclesiastes é um livro existencialista, né? O Garofalo, ele mostrou muito bem que não. Mas eu acho que é o ponto equilibrado que a gente tem que achar nisso tudo. De entender que eu estou vivendo meu hoje. Eu estou aqui na quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, nesse ano em pandemia, durante uma pandemia. E esse dia é para a glória de Deus. E esse dia faz parte dessa linha que Deus criou, que é a minha vida, que pode ser uma linha pequenininha, né? Dentro da história da redenção. Dessa linhazinha aqui, esse dia foi preparado pelo Senhor. O que Ele preparou para mim? E pensar que essas 24 horas que foram depositadas na nossa conta por Deus são horas que Ele depositou para que a gente se preparasse para a eternidade. Então, assim como a gente vai chegar em casa hoje, a gente vai dormir e a gente vai acordar amanhã, dia 3 vai ser um dia no qual o Senhor preparou para que a gente se preparasse para a eternidade também. Então, se a gente pensar dentro dessa linha de preparação para a eternidade, a gente vai olhar as coisas com mais clareza, né? A gente vai ter um senso de realidade maior, de não olhar para o meu emprego como se ele fosse tudo para mim agora. Porque se eu estiver com vistas na eternidade, eu vou ver que ele é importante aqui e agora, mas ele não é tudo aqui e agora. Eu vou olhar para o meu cônjuge e vou entender que ele é importante, ele é uma ferramenta para que eu seja preparada para a eternidade, eu prepare... seja uma ferramenta para prepará-lo também para a eternidade, mas que ele não é meu tudo aqui e agora. Então,
pensar na eternidade dia após dia é um trabalho e é um hábito que a gente tem que criar. Como a Pá disse, a gente não tem essa natureza, a gente não tem essa... Não é o nossa primeira ação, mas a gente tem que se ensinar e doutrinar a nossa própria alma. Ensinar como um professor para nós mesmos. Você tem que pensar mais em Deus, você tem que pensar mais no propósito, nessa preparação, nesse progresso que você está tendo. Analisar em que ponto da santificação você está vivendo. O que você tem feito para ter uma vida mais íntima com Deus. O que você tem feito para se aprofundar no conhecimento dele, para pensar mais na eternidade. É fazer, de fato, o que Filipenses fala, né? Pense em tudo que é bom, tudo que tem boa fama, né? E no que a gente tem pensado? Se é a gente tem encontrado agora uma geração um pouco mimimi, né? De tipo, meus traumas me fazem ter gatilhos. Ok, gente, a gente não está falando que problemas do passado não sejam ruins, que sejam difíceis de lidar. A gente não está dizendo isso. Mas não é isso que define a gente. Não é o passado, não é a complexidade do nosso passado que pode nos definir. E nem mesmo os nossos planos do futuro que vão nos definir. Não é o doutorado que você quer receber daqui 2 anos que vai definir quem você é. É o que Cristo fez por nós. É o que Ele tem chamado a gente para ser. Exatamente. E pensando em toda essa semi-introdução que a gente fez, né? Já passou muito de uma introdução. Isso foi só uma introdução. Uma das coisas que eu queria que a gente pensasse é quais que são os problemas que a gente pode ter. Você até pode estar pensando agora, né? Mas é normal, todo mundo é assim, a gente esquece mesmo. Mas por que a gente está trazendo isso hoje? Né? Quais são os problemas da gente esquecer da eternidade? Quais são? A gente até pôs alguns pontos aqui, mas traz muitos problemas para a gente. Sim. Quando a gente se esquece da eternidade. Paul Tripp fala muito disso, a amnésia da eternidade. A amnésia inclusive da eternidade. Eu acho que tem um devocional dele só sobre isso, né? Se chama Amnésia Espiritual. Corre lá no Paul Tripp Ministries, que é o site dele. A gente está fazendo jabá aqui. Ele nem conhece a gente, mas a gente espera um dia conhecê-lo. E é muito bom ele falando disso, porque eu acho que a gente começa a ter noção de que isso está em toda a Bíblia. Né? A gente olha para o povo de Israel e vê que eles se esqueciam de Deus o tempo inteiro. Sim. Se esqueciam do feito do Senhor. E aí o salmista, ele fala assim, ele olha para a própria alma dele e ele exorta a alma dele, né? O tempo inteiro nos Salmos a gente vê lembra-te do Senhor, né? Em Deuteronômio, lembra-te do... Deuteronômio, isso é uma coisa que o professor Hack me ensinou. Inclusive, Hack já deu várias palestras aqui pra gente, que ele fala que lembra-te é uma das palavras mais repetidas do Deuteronômio. Sério? Então, Deus está ensinando a gente a se lembrar dos feitos dele o tempo inteiro. Sim. Porque a gente tem a tendência de se esquecer. A gente tem. E esse é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O Paul Tripp fala sempre de 2 coisas. A amnésia de identidade, que é quando a gente esquece quem a gente é, e a amnésia da eternidade, que é quando a gente esquece para onde a gente vai. Então, esquecer disso traz consequências muito grandes para a nossa vida. Um dos pontos, né, que a gente tem aqui, que a gente trouxe, o primeiro nós nos concentramos muito em nós mesmos. Né? Eu acho que quando a gente se esquece dessa visão global, né, a gente fica focado naquilo que essa curta vida, como eu já falei, tem para oferecer para nós. Nós somos o centro. Tudo gira em torno de mim. E eu acho que isso é um perigo, né? A nossa existência a esses desejos que a gente tem, os desejos que a gente tem, os sentimentos, as necessidades momentâneas, né? Isso é um perigo que a gente tem e a gente não está falando que isso é um perigo só para quem não é crente ou quem... Não, isso é um problema para a gente crente, porque a gente se esquece daquilo que a gente já teve, né? Que é Cristo, que a gente se esquece das obras do Senhor, das maravilhas de Deus. E eu acho que é um problema porque a gente acaba se voltando para a gente tem uma tendência muito grande de se satisfazer, não completamente, mas se satisfazer aqui no meu mundo, né? Não olhar ali para o outro não é legal. Olhar para Deus de vez em quando, assim, quando estou precisando de alguma coisa.
E aí a gente acaba vivendo num looping, né? De busca por si mesmo, busca para que as outras pessoas... E a gente vê que tem teologia sendo baseada nisso. De, olha, você é o centro, viu? Busca sua felicidade. Ó, um termo que me irrita um pouco, deixando aqui minhas mágoas no Diário de Eva, é aquele termo pessoas tóxicas. Porque dá a impressão de que a gente é super equilibrado, que a gente é o super natural aqui, maravilhoso. Eu sou um suco de uva, né? Os outros são um veneno. Gente, deixa eu te explicar. Não é bem assim. Todo mundo é tóxico, assim. Entendeu? Não é bem assim. Né? Essa mentalidade, né, de você evitar as pessoas de forma geral porque elas são tóxicas, não dá pra gente levar ao pé da letra e carregar assim, porque não é bem isso. Aliás, não é isso que a Bíblia diz, não é mesmo? Exatamente. E aí, a gente... Esse ponto que a Pá falou de ser egocêntrico faz com que a gente esqueça das outras pessoas, né? A gente não vai olhar para o outro. E quando a gente vai olhar para o outro, a gente vai olhar com essa sensação de superioridade. De que, ela é tóxica. Não, ela não serve aqui para mim, não. Essa pessoa não acompanha o meu ritmo, essa pessoa não acompanha o meu padrão. Isso em todos os sentidos. A gente acaba fazendo isso, a gente seleciona as pessoas pelo grau de exigência que a gente estabelece para nós. E isso mostra a nossa amnésia espiritual, porque quando a gente enxerga a eternidade como centro das nossas vidas dia após dia, a gente vai entender que pessoas... elas são um conjunto daquilo que a gente vai chamar de eternidade. Elas vão participar dessa preparação para a eternidade. Então, quando você pensa no futuro em Cristo, com Cristo, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado hoje e vai entender que você deve ser um instrumento de transformação na vida dela para que ela alcance esse processo, esse progresso na santificação. E você vai entender que ela também é uma ferramenta na sua vida para que você continue nesse processo, caminhando para a eternidade. Sim, esse é um segundo ponto que a gente colocou aqui. Quando a gente esquece da eternidade, você fica tentando todos os dias tornar o hoje o seu paraíso. Você tenta tornar a terra o seu paraíso. Então, essa busca pela felicidade diária o tempo todo se torna o nosso hábito. Todo mundo quer ser feliz, óbvio. Todo mundo quer ser feliz. Mas nós vivemos num mundo caído, cercado de pecadores, dos quais nós somos os piores. Né? E aí a gente esquece disso. Então, a gente fica todos os dias buscando nas pessoas, nas coisas e em satisfações momentâneas a nossa satisfação plena. Né? E aí a gente volta para a questão da frustração que a gente falou no começo. Então, as pessoas acabam se tornando ferramentas da nossa felicidade. Então, a gente acaba exigindo muito delas, quando elas, de fato, são seres pecadores como nós. Quando elas cumprem o papel delas. Sim, de pecar. E contra nós, muitas vezes. Exato. Eu acho que quando a gente amadurece e vai amadurecendo, a gente está passando nesse processo, né? Todo mundo está caminhando nisso. A gente não está falando como se a gente tivesse alcançado, né? Não. Como o Paulo fala, não que eu já tenha alcançado isso, viu, gente? Mas até quando a gente tem uma maturidade espiritual, você vê que o pecado da outra pessoa, até mesmo contra você, acaba sendo benéfico no que diz respeito à lição, no que diz respeito a crescimento espiritual, no que diz questão a frutos do Espírito. Você só vai treinar a sua paciência, aquele clichê, né? Se você tiver pessoas insuportáveis ao seu lado. Que aí você vai precisar ser paciente. Você vai treinar a sua mansidão quando você tiver que lidar com pessoas difíceis. Então, todas essas pessoas, por mais difíceis que elas sejam, elas são instrumentos de Deus para a gente trabalhar e se preparar para a eternidade. E pensar que essas pessoas são tóxicas e que eu sou um chuchuzinho de Jesus é um pensamento equivocado sobre si mesmo, né? Esse primeiro ponto que a Pá colocou, se colocar no centro de tudo e tomar o trono que não é seu, né? A galera tá comentando muito hoje, então é bom a gente dar uma lida, porque olha... Tem bastante coisa. Aqui, muitos textões. O Adriano Cardoso, que sempre está aqui com a gente, um abraço, Adriano, disse assim: precisamos aprender a viver um dia de cada vez. É necessário planejar o nosso viver, sim, mas sem ansiedade. O homem traça seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Adriano resumiu, assim, belamente o que a gente estava falando aqui.
A Margarete falou sobre a cultura humanista fazendo a cabeça de muitos cristãos hoje em dia. E, Margarete, a gente tem sofrido muito com isso, né? Essa cultura humanista coloca realmente você no centro de todas as coisas. Centro, você é o centro de Jesus. Não é. Não é um centro de Jesus. Não é. E ela complementou aqui, enquanto a Bíblia nos chama à humildade, a diminuir o eu para que Cristo cresça em nós, negar a nós mesmos e não buscar o céu aqui na terra. Sim. E isso é muito verdade, né? De que é o primeiro ponto lá das bem-aventuranças, lá de Mateus 5, buscar a humildade. E quando a gente se depara com esse tema sobre a eternidade, acho que fica muito mais claro, né? Pra gente, por que as bem-aventuranças? Porque feliz é aquele que é humilde, né? Sim. E aí a gente começa a entender a partir desse ponto, né? Quando a gente está dentro de uma cultura humanista, a humildade é totalmente contracultural, só que ela faz parte daquilo que o reino diz que a gente tem que viver, aquilo que é do reino de Deus, né? Aquilo que faz parte da eternidade, aqui na Terra já. Sim. Pá, mais um comentário que você quer ler? Tem bastante aqui, hein? Tem bastante. Deixa Tema eu ver. Importantíssimo, disse a Esther, hein? Parabéns. Termo importante, porque a gente tem que pensar nisso todo dia, Esther. Pensa aqui com a gente. Porque a gente está descobrindo aqui todos os dias que a gente não vive com olhar para a eternidade. Exato. Por isso que a gente quis compartilhar as nossas dores aqui com todo mundo. A gente sempre faz. Mas acho que é isso, olha. A Esther, a Margarete, o Adriano sempre comentando. Continuem comentando, gente. Se vocês acharem que faltou alguma coisa aqui, pode complementa aí que a gente lê. A gente dá uma lida. Outro ponto aqui é sobre o controle. A nossa necessidade de controle. Quero chorar já. Quando a gente esquece. Um dos grandes problemas de nos esquecermos da eternidade é que a gente se torna muito controlador e temeroso, né? Isso é algo que a gente percebe quando os nossos sonhos vão se frustrando. Quem nunca teve um desejo, um plano que não deu certo? Né? E aí, como que você lida com isso? Como que você lida, na verdade, quando as coisas não acontecem, as pessoas não reagem como você quer? Você quer matar? Você quer se matar? Você quer... Sabe? A gente precisa pensar nisso, porque o controle está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos dele, tudo tem um propósito. Então, quando a gente fica muito focado na nossa vida aqui e vê que as coisas que a gente planejou e que a gente quis e sonhou não deu certo, a gente acha que a gente tem que passar a nossa vida como um ratinho naquelas rodas, sabe? Correndo. Atrás de nada. Atrás do vento. Né? Então, essa necessidade de controlar as pessoas, de controlar as coisas, acaba tomando conta do nosso coração. E isso, eu acho que isso é muito pesado, porque isso envolve muito a origem do pecado, né? De ser Deus, né? De ser Deus sobre os outros, de ser Deus sobre a própria vida. E quando a gente volta naquele pontinho da humildade que a Margarete falou lá das bem-aventuranças, Mateus 5, a gente vê que essa humildade ela já quebra essa sensação de domínio, essa sensação de esse desejo por controle. Porque quando a gente alcança a dependência de Deus e quando a gente entende a dependência em Deus, é o maior deleite que o ser humano pode ter na vida. Porque você entende que existe um Deus super poderoso, muito maior, magnífico, que está cuidando de todas as coisas, que rege e reina sobre o universo. E ele tem um poder sobre a sua vida, né? Pensar que num planeta onde habita milhares de pessoas, com milhares de problemas, ele está ali olhando insistentemente para os seus filhos e ele está cuidando de cada detalhe. Quando a gente para pensar nesse escopo, dá um alívio no coração de saber que, nossa, alguém muito mais sábio que eu, que sabe de todas as coisas, que tem todo o pleno conhecimento, está cuidando disso, por que eu vou querer controlar alguma coisa não sabendo de absolutamente nada diante dele? A gente não tem esse poder. É como o Jó, né? Falando para Deus, olha, eu falei do que eu não sabia, viu? Deus, desculpa. E aí Deus... Porque antes Deus deu uma exortação em Jó que eu choro toda vez que eu leio. Jó 38, que ele fala assim, você estava lá quando eu criei os céus? E onde você estava quando eu criei tudo? Só
Onde você estava quando eu firmei as estrelas no céu? Quando eu coloquei água no mar? Então, por que você tá aí questionando alguma Por que coisa? você está questionando o que eu fiz? Eu, Pois hein? é. Pois é. E aí Jó vai e fala, eu falei do que eu não sabia, mas agora meus olhos te veem, agora eu consigo ver com clareza. E aí é onde a gente chega lá em Efésios, que a gente leu, que a gente tem os olhos do nosso coração iluminados para entender isso, não para entender todas as coisas, mas para entender aquilo que foi revelado, para compreender aquilo que foi revelado da parte de Deus e ter humildade, né, ter dependência desse Deus tão grande, tão soberano que nós servimos. Um outro ponto, pá, que até o Paul coloca, que é quando a gente questiona a bondade de Deus, né? E quando a gente começa a questionar isso, quando a gente tem um controle, quando a gente está buscando isso, a gente quer respostas. A gente quer, mas por que que aconteceu isso? Mas por que que, se Deus é bom, por que que o mal acontece? Se Deus é bom, por que uma pandemia? Sim. Se Deus é bom, por que que eu perdi meu emprego? E às vezes a gente, como crente, a gente não quer verbalizar isso, mas no nosso coração a gente tá aqui. Nossa, mas se Deus me ama, porque eu acho que ele não me ama tanto assim, não, viu? Eu acho que ele tá meio bravo comigo. Exatamente. Essa questão de questionar a bondade de Deus, ela é muito, muito comum na nossa vida, porque as coisas nem sempre vão dar certo, como a gente tem repetido o programa inteiro, né? E a ideia não é a gente olhar para a vida como um enfado, sabe? Parece que é isso. Tipo, parece que a gente está falando do tipo, gente, esquece que aqui vai dar tudo errado, tá? Foca na eternidade. Não vai ter felicidade do jeito que você está querendo aqui. Não é isso. Né? É óbvio que Deus derrama bênção sobre as nossas vidas aqui. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Assim, aquelas coisas assim. Do dia a dia, sim, a gente tem famílias felizes, a gente tem bons empregos, a gente tem bênçãos, amigos, irmãos em Cristo. irmãos, bênçãos para desfrutar no ministério, na igreja. A gente tem muitas bênçãos que Deus nos dá aqui, sim, para a felicidade aqui. E é importante ressaltar, pá, até mesmo a teologia que o John Piper sempre fala, né? Do hedonismo cristão, da plena satisfação em Deus. Exatamente. A gente não está falando que aqui na Terra você vai ter que viver cabisbaixo, triste, moribundo, porque eu tenho que viver para a eternidade, né? Não é isso, é muito pelo contrário. Eu estou plenamente feliz porque eu estou vivendo aqui sabendo que um dia todas essas dificuldades aqui vão cessar. Eu estou vivendo essa vida aqui feliz porque eu estou vivendo já, mas ainda não. Eu tenho um pouco da eternidade dentro de mim. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, que não é para você entender o que a gente está falando, nem o Garofalo fala isso na pregação que ele falou, né, explicando o livro dele lá, não é que tu, tipo assim, então eu não posso me alegrar muito aqui, não, porque vai passar, tipo, eu vou me casar. Aí você vai dar errado, né? Eu vou ficar brigar, um pouco triste. vai dar problema. Não é para você ficar também vivendo, esperando gloriando os problemas. Não é isso, desfruta. A alegria daquele dia, desfruta, agradece seus amigos. Mas eu vou brigar com ele amanhã. Não é isso. Não, vou brigar com meu marido. Não é isso. É para você, sim, desfrutar e aproveitar, mas não desfrutar como se o final da vida fosse aquilo, a finalidade fosse aquela. Toda a nossa felicidade e a alegria que a gente experimenta aqui é um cisco perto do que a gente vai desfrutar na eternidade. Exato. Então, a ideia é você pensar, putz, hoje está bom? Nossa, na imagina lá. Vai ser muito melhor, entendeu? Por que é importante a gente pensar dessa forma? Lembrar sempre da eternidade nos momentos tristes e nos momentos alegres. Porque quem nunca viveu um momento super alegre e feliz e esqueceu de agradecer e esqueceu quem proporcionou aquilo para você? Quem te deu o pão de cada dia? Quem te deu a família que você tem? Quem deu o emprego que você tem? É muito comum a gente esquecer de Deus nesses momentos e dar uma que eu falei até hoje no almoço com a Lê, Nabucodonosor, né? Vocês estão vendo? Aqui que eu sou tenho. incrível. Eu sou incrível. Né? Então, gente, a ideia é, sim, você pode e deve desfrutar com muita gratidão das bênçãos que Deus te dá no dia a dia, mas sempre lembrando que isso aqui é passageiro, para você não se apegar a essas coisas de uma forma que
que a sua vida se resume àquilo, àquela alegria, àquele momento. E muito menos achar que aquilo é mérito seu, foi você que fez, você que produziu ou a sua bondade, a sua falta de pecado. Deus me deu porque eu não peco, não é mesmo? Eu mereço. Gente, Deus me deu porque eu orei, tá? Foi por isso. Não é isso. É a graça e a misericórdia do Senhor derramado sobre a sua vida que te faz desfrutar de bênçãos aqui e de sentir a companhia deles nos momentos tristes de sofrimento também. Exato. E a gente até começa a olhar para a graça comum, né? Quando a gente vê isso, quando a gente enxerga essa bondade de Deus. Porque a gente vê um rico prosperando e a gente entende que, ok, aquilo é fruto da graça comum, é graça de Deus aquilo. Porque a gente entende que, ok, se aquela pessoa está fora de Cristo e ela não enxergar Cristo como Senhor, ela vai ter só aquilo de felicidade para a vida inteira, contando com a eternidade e tudo. Ela só vai ter aquele mínimo de felicidade. A Vanessa citou o versículo assim, que resume isso que a gente tem falado, né? Se a nossa vida se limita só às coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos. Exato. Né? Então, entre alegrias e tristezas, a nossa vida não se resume a isso. Exatamente. Muito pelo contrário, Deus tem planos muito maiores e melhores, e a bondade dele inteira está nisso. Então, se a gente esquece da eternidade, a gente se esquece dessa grandeza e da bondade de Deus. E quando as coisas não dão certo, a gente faz o quê? Acho que Deus não é bom. Exato. Ele é bom só com os outros. E a gente entra num ponto que a gente tende a ser mais decepcionado com a nossa vida do que grato, que é uma das coisas que Deus manda a gente ser, né? Grato, né? Ser contente, aprender a ser contente com todas as circunstâncias da nossa vida. A gente tensiona tudo, a gente passa a enxergar cada mínimo detalhe fora do nosso padrão como um estouro, como algo enorme, como um erro crasso, sabe? Um erro de Deus. Sim. A gente culpa o próprio Deus pelas coisas que a gente enxerga que estão fora do lugar, que a gente acha que estão fora do lugar, né? E olhar para a eternidade vai produzir no nosso coração um coração mais contente, um coração mais grato, olhar para as coisas simples do dia a dia e enxergar a graça de Deus, enxergar a bondade de Deus e tornar as coisas mais leves. A gente pode estar vivendo uma pandemia como agora e conseguir enxergar graça num momento como esse, de compartilhar da palavra, de sentar e conversar um pouco com um amigo, de fazer uma ligação para alguém que, poxa, entrar em pandemia fez com que eu trabalhasse menos, uma suposição. E aí eu consigo agora ter tempo de qualidade e ligar para os meus pais que moram longe, ligar para minha amiga que mora longe e conversar sobre o evangelho e conversar sobre a vida, entendeu? E enxergar a graça de Deus e a bondade dele nessas coisas. Eu tenho tempo, aprendi a fazer pão da pandemia, inclusive, viu? E isso para mim foi uma graça de Deus. Meu sonho era ter tempo de fazer pão, porque pão você tem que demorar horas para fazer, né? Deixa lá o pão crescendo e tal. E aí teve uma manhã de domingo que eu assei o pão lá que eu tinha feito no noite anterior. E aí eu coloquei ele no forno, assou, e eu estava escutando uma pregação aqui. Fui tomar meu café e fiz o café que eu mais amo na vida. Meus ovos mexidos, meu cafezinho com um pãozinho quentinho saído na hora. E aquele momento foi, assim, de gratidão. Porque eu estava escutando uma pregação, fazendo aquilo que eu gostava. E aí eu agradeci a Deus, sabe? É o mínimo. Era uma refeição simples, não tinha nada de luxuoso ali para eu comer. Mas foi algo vindo de Deus. Eu vi a graça de Deus ali, de preparar o meu dia, de iniciar meu dia conversando com Ele, iniciar meu dia falando disso agora, eu lembrei da pregação que eu vi ontem do pastor Erival sobre oração. E ele falando... ele falou uma coisa simples, assim, ore pelas coisas que você já está acostumado a fazer. Né? E aí você... Exatamente. Tem coisa, já sei fazer isso, então, beleza, você segue fazendo. Mas aí você falando disso, né, dessas bênçãos que a gente tem todos os dias e que talvez você pense assim, não, amanhã eu tenho dinheiro para o pão de amanhã, eu tenho dinheiro para o pão de depois de amanhã, eu tenho um emprego, pelo menos não corro risco de perdê-lo, e a gente se esquece de agradecer por essas pequenas coisas, e isso faz com que a gente reclame e fique focado naquilo que a gente não tem, e acha que precisa. E a gente se esquece do Salmo 23, né? Exatamente. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí a gente fica olhando, falta sim? Então, será que falta? Porque se não está ali, será que Deus acha que você precisa de fato daquilo? Sim.
Então a gente acaba sendo descontente por coisas que a gente... Ai, Deus, eu não tenho um tênis que eu quero. Mas você tem mais 5 tênis aí em casa, meu filho. E aí a gente vai, porque a palavra vai falar o tempo todo. Lindo, você tem a salvação. Exato. Nossa. Por isso que você foca na vida eterna. Você focar na vida eterna, você fica muito mais leve. O último ponto. Muito mais feliz. feliz. A gente vai ter que fazer o programa 2. Coloca aqui nos comentários se vocês querem. Que é o programa 2. O programa 2 sobre eternidade. Produção aqui falando produção aqui no nosso falando ouvido que que quer sim. O último ponto dessa questão, porque já estamos há 5 minutos, é essa questão da falta de motivação e esperança. Quando a gente acha que a nossa vida é isso aqui, acabou, nasceu, viveu, morreu, 70 anos, eu sempre vou ficar com 70 anos na cabeça. Será que eu vou com 70 anos? Estou com isso na cabeça. Até que tá bom. Não vou falar quantos anos falta. Olha só, gente. Pula essa parte. Posso morrer amanhã também, né? Beleza. Mas, ainda bem que não somos supersticiosos, né? É verdade. Tá chegando ano novo, a gente vai ver se a gente não é mesmo. Vamos ver. Mas, falta, quando a gente esquece da eternidade, a gente fica, de fato, sem esperança e a gente fica sem motivação, né? Porque essa vida é cheia de frustrações, já falamos sobre isso, né? E quando nós somos decepcionados pela vida, não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Quantas pessoas você conhece ao seu redor que já passaram por uma frustração e reagiram como se o mundo fosse acabar? Uhum. Né? Acho que quando a gente é adolescente, a gente vive muito disso, né? A gente faz isso, né? Não me quer. Primeiro garotinho que a gente gosta, a gente já fica aqui. Ai, ele não me quis. Eu nunca vou casar. Gente, mas você tem 16 anos, amada. Né? E agora, o que vai ser da minha vida? Calma. Assim, a gente vive isso. E quanto mais jovem, mais a gente acha que a vida é isso. Exato. Né? Mas uma coisa que o pastor Tiago me ensinou um dia. Obrigado, pastor Tiago, uma bênção. Ele falou que os jovens têm um problema geral, que é falta de senso da eternidade. A gente não tem senso de eternidade como jovem. A gente quer aproveitar tudo hoje, tudo é hoje. Nossa, tudo é agora. se eu não tiver agora... E a gente vê isso até em compra, né? Ai, se eu não tiver isso agora, Black acabou. Friday, não, tem que ser hoje. Eu sou assim, a Paola vê. Eu falo assim, amiga, você não precisa comprar isso hoje, né? É verdade, eu não preciso. Não, tem que ir hoje, tem que ir hoje. É muito vai engraçado lá isso. amanhã, vai estar amanhã. Você vai ter o dinheiro amanhã pra você fazer. Se não tiver também, na eternidade não vai precisar de creme de cabelo. Vai. Então, gente, é isso o desabafo que a gente teve agora à tarde. E eu quero... Você quer colocar mais um ponto nisso? Não, só queria ler essa frase aqui final, ó. Sim, a vida é difícil e você experimentará coisas que nunca imaginou, mas a eternidade o enche de um motivo para se levantar de manhã e seguir em frente. Amém. É isso. Essa é a meta. Eu quero aproveitar para dar uma dica hoje, né, Pá? Hoje a gente tem uma dica muito legal, que inclusive no próximo Diário de Eva você vem aqui contar pra gente como que tá sendo a sua experiência. Roda aí a vinheta do Dica do Dia. Olha só, a dica de hoje, Pá, é lá do Graça em Flor, né? Sim. E é um devocional sobre o advento. Que tem a ver com o que a gente está falando aqui, porque advento significa o que virá. Exato. Então você... Ai, o que é advento? Meu Deus, como que eu faço isso? Ó, tem um videozinho aqui aparecendo na sua tela com um tutorial aqui, praticamente um tutorial de como que você acessa. Você coloca lá, Graça em Flor, aí você vai clicar no linkzinho que tem lá no Graça em Flor sobre o advento, que vai ter lá gratuitamente para você disponível, para você baixar esse devocional e começar a fazer um por dia. É para você se preparar, para o Natal, né? A gente dezembro a gente comemora a memória, né, do nascimento de Cristo. Então, a ideia é que você se prepare espiritualmente para isso. Esse é um costume mais católico, assim, né? A gente vai ver que a origem é do catolicismo, mas por que a gente não vai aproveitar uma coisa que é positiva e boa para a gente se preparar? Orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, lembrando de que Deus mandou Cristo para nos salvar. E essa garantir a nossa vida eterna. E essa é a nossa esperança.
Como disse aqui, todos os comentários foram muito bons, gente. Obrigado pela participação. A gente gosta muito da interatividade. Fala aqui se você não gostou desse formato. A gente vai ficar... a gente aqui falou tem mais que a nega do leite, como diz minha mãe. A gente falou pra caramba, mas a gente gosta dessa interação. A gente gosta de ver os comentários de vocês. Se vocês quiserem o programa 2, porque ainda faltou coisa, assim, tem papel que a gente não leu. A gente volta, comenta aqui, quero o programa 2 sobre eternidade, a gente vai falar mais. A gente fala, eternidade tem assunto pra eternidade, né? Piadinha de Pedro. Mas, pessoal, agora vocês vão desfrutar de uma pregação do Paulo Júnior e vocês vão ficar se deleitando na eternidade. Eu peço que vocês reflitam nesse assunto. Esse assunto eu e a Pá, a gente está mastigando ainda. A gente ama falar sobre Deus e nós sabemos que você de casa se sente desfrutando da palavra de Deus também, porque é essa via de mão dupla, né? Sim. Deus faz as coisas de forma maravilhosa no nosso coração para que a gente viva a vida de Cristo. Aqui, no desafio, vamos trazer num programa os passos práticos para a gente pensar na eternidade. A gente ter trabalhar a nossa mentalidade de eternidade. Exato. Então coloca aí, #programa 2. A gente vai fazer, se Deus quiser. Se Deus não quiser, a gente faz outro, que vai ser muito bom. A gente fica por aqui. Diário de Eva se encerra hoje, mas quarta-feira que vem, 14h30, a gente está aqui novamente. Tchauzinho. Tchau, tchau.